Uau, estamos em uma batalha. Esquerda, direita, vai! Mas a nossa batalha não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e dominadores do mal. As suas mãos já estão preparadas, adestradas para a batalha? Quem é que vai contigo nessa batalha? O Senhor dos Exércitos, Ele é o meu aliado fiel, a minha fortaleza, a minha torre de proteção. Ele é o meu libertador, é o meu escudo, aquele a quem me refugio. Ele me subjuga a mim e os povos. Sejam todos bem-vindos, nós estamos em uma batalha, mas a nossa batalha não é física como a de Davi. Se você se lembra, durante 10 anos Davi precisou fugir de Saul, aquele rei obstinado que invejava Davi pelas suas conquistas e pela promessa que ele tinha. Davi tornou-se rei, mas apenas de uma parte, a de Israel. E durante 7 anos e 6 meses ele reinou apenas em Judá. Quando então, agora, Davi celebra o nome do Senhor, ele glorifica o Senhor neste Salmo 144, que também tem trechos do Salmos 18. Ele glorifica a Deus porque ele o preparou para a guerra e ele foi bem sucedido. E agora, como rei de toda a nação de Israel, ele pede ao Senhor que continue abençoando a sua vida e abençoando o seu povo. Olha, quando Deus abençoa aquele que está reinando, governando uma nação, o Senhor abençoa todos os povos, todo o povo daquela nação. O cidadão daquela nação é alcançado pelas bênçãos do Senhor, como se fossem afluentes de um rio. Davi foi alcançado pelas bênçãos do Senhor e como afluentes de um rio, a bênção também chegava ao povo de Israel. Sejam todos bem-vindos, vem comigo celebrar ao Senhor e entender a profundidade de quem está governando uma nação precisa servir a Deus. Sejam bem-vindos! E no Salmos 18, Davi usa a mesma estrutura textual para declarar o seu amor e a sua gratidão a Deus. Ele começa dizendo assim: eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu refúgio, o meu rochedo. Ele é meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Ele usa esses nomes todos do Senhor na primeira pessoa. Ele é o meu Deus, o meu Senhor, rochedo. Enfim, você conhece o seu Deus? Será que nas suas orações você também clama a Ele assim? O Senhor é o meu rochedo, a minha força, o meu socorro, o meu alívio. Venha hoje comigo aprender com Davi a glorificar o Senhor pelas bênçãos concedidas como rei de todo Israel. Vem hoje comigo aprender com Davi a usar, a apropriar-se da pessoa e do poder de Deus, das promessas dele sobre a nossa vida, porque precisamos conhecer quem é o nosso Deus, precisamos conhecer a palavra do nosso Deus para apropriarmos daquilo que ele tem para nós. Então aqui Davi começa usando a primeira pessoa: o Senhor é meu, é meu, é meu. E a partir do versículo 11 ele começa a direcionar para o coletivo: o Senhor é Deus da nação, o Senhor abençoa o povo de Israel. E ele termina com aquele versículo que é o máximo e é pertinente para os nossos dias hoje, próximos às eleições. Aonde ele declara no Salmo 144, versículo 15: como é feliz o povo assim abençoado, e como é feliz o povo cujo Deus é o Senhor. E nós estamos aqui para declarar que o Senhor da nossa nação é o Senhor Jesus Cristo, é o Senhor Jeová, é o Senhor libertador, é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. E eu convido você a fazer esta declaração. Vamos declarar que a nossa nação pertence ao Senhor Jesus.
porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue. Por isso que estamos aí nos preparando. Direita, esquerda, vai, busca a santidade, busca a vigilância, busca a oração. Vamos lá, Efésios capítulo 6. Nós estamos nesse preparo diário, contínuo, nessa luta, porque é contra principados, dominadores do mal que rege em setores da sociedade, que rege em estruturas da sociedade, começando das famílias e seguindo a todos os outros segmentos de uma sociedade. O inimigo quer destruir, porque o que a Bíblia diz? O inimigo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. E Davi, aqui no Salmo 144, ele bendiz ao Senhor, ele glorifica ao Senhor por esta vida de abundância que Deus trouxe para ele. Por quê? Porque ele foi fiel ao Senhor, mesmo sendo perseguido por Saul durante anos, mesmo não conseguindo o reinado como o Senhor havia prometido, mas ele esperou com paciência, ele esperou no Senhor, porque ele era um homem fiel. A fidelidade daquele que serve ao Senhor, a bênção será expandida e todos vão alcançar os benefícios, as bênçãos por servir ao Senhor. E ao entrar no contexto histórico da vida deste homem, segundo o coração de Deus, Davi sempre foi um homem de batalhas, um homem de guerra. E Davi está dizendo aqui que em todas essas guerras o Senhor estava com ele, em todas essas batalhas o Senhor adestrou. Davi agora é o rei, agora a dinastia está sobre a sua liderança, o futuro da nação de Israel, querendo ou não, estava nas mãos de Davi. Mas Davi não temia, Davi não tinha medo, porque além dele ter uma equipe preparada, líderes preparados, Davi não temia o futuro. Por quê? Porque ele confiava no Senhor. Ele sempre estava declarando, não só aqui nestes salmos, como Salmos 18 e tantos outros: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, Ele é o meu escudo. Da mesma forma, Ele também é a sua rocha, fortaleza e tem sido o seu escudo, para te proteger e te guardar de todos os ataques do maligno. O inimigo usa pessoas para te atingir. Então entenda que não é contra essa pessoa que você vai lutar, mas contra as hostes espirituais, que usa essa pessoa ou pessoas para te abater. Mas o Senhor está contigo. Agora é interessante observar a associação entre o amor e guerra. Isso é muito incomum. Mas no Salmos 97, versículo 10, também observamos isso, que diz assim: vós que amais o Senhor, detestai o mal. Gente, o rei Davi herdou 12 tribos. Imagine 12 filhos que agora se tornaram 12 tribos. Muitas vezes um filho, implica com o outro. Um filho ali não combina muito com o temperamento do irmão. Ele tinha 12 tribos que não se entendiam. E nos anos subsequentes à morte do rei Saul, a rivalidade e os conflitos entre as tribos geraram inúmeros problemas, inúmeros. Porém, Davi, através do poder de Deus, promoveu a união, não só a união política entre Israel, mas também a união entre irmãos. Olha aí, ó quão bom e quão suave viver em comunhão com os meus irmãos, Salmo 133. Se você não assistiu esse vídeo, assista aí, confira aí. Entra aí nos subscritos, você vai encontrar esse vídeo do Salmo 133. É especial aí, meu rosto, o rosto da minha irmã Merielle. Nós estamos falando sobre o Salmo 133. O fato é que o rei Davi trouxe essa união política e também essa união religiosa, essa reunião e união entre a família de Deus. E isso proporcionou vitórias sobre os seus inimigos. Então, ele começa a declarar, aqui nos versículos seguintes: quem sou eu para que Deus faça isso por mim? Percebam que ele estava ali compreendendo o agir de Deus, o propósito de Deus através da sua vida e no reinado e na nação de Israel. Deus também tem propósitos para a sua vida.
Talvez você não entenda, meu Deus, eu estou neste cargo tão importante. É porque Deus quer usá-lo como um influenciador para mudar o local onde você está, seja no seu trabalho, na sua faculdade, na sua igreja, nos seus segmentos diversos. Talvez você esteja numa situação ali de um cargo, de reputação, porque Deus quer te usar para ser o diferencial, para trazer mudanças significativas, para que a glória de Deus possa ser revelada naquele lugar. Deixa Deus te usar. E nos versículos seguintes, versículo 3, Davi continua conversando aqui com Deus. Senhor, quem é o homem para que te importes com ele? Ou o filho do homem para que por ele te interesses? O homem é como um sopro, seus dias são como uma sombra passageira. Estende, Senhor, os teus céus e desce, toca os montes para que fumeguem. Davi estava colocando aqui a situação humana, né? Logo se vai. Mas ele está dizendo aqui, gente, com uma forma de confiança. Nós precisamos confiar no Senhor. Porque é Ele que rege as nossas vidas, é Ele que tem o controle de todas as situações. Por isso que você precisa confiar mais no Senhor. E ele utiliza esta imagem da sombra que passa, utilizada tantas outras vezes em outros textos bíblicos, como Jó, capítulo 8, versículo 9, Eclesiastes 6, 12, e assim vai. Tudo isso, que essa expressão, a sombra que passa, ensina-nos que nós não temos poder algum sem o Senhor. Então, nada você consegue fazer se não for pelo Senhor. No segundo ponto do texto de Salmo 144, nós podemos aprender que o Deus poderoso que nos livra vitoriosamente. E vai dos versículos 5 ao versículo 11. E Davi coloca alguns termos aqui para relacionar com aqueles que se levantaram contra a sua vida e contra o povo de Israel. Olha comigo aí, versículo 6. Envia relâmpagos e dispersa os inimigos. Atira as tuas flechas e faze-os debandar. Das alturas, estende as tuas mãos e liberta-me. Salva-me da imensidão das águas. A expressão imensidão das águas, das mãos desses estrangeiros que têm lábios mentirosos e com a mão direita erguida juram falsamente. Vejam aí. Como é que você nomeia os seus inimigos? Furacão, multidão. Davi coloca aqui imensidão das águas. Para termos noção de quantos milhares eram seus inimigos. Muitos são os nossos adversários. Muitos se levantam para dizer: não há salvação para ele em Deus. Lembra desse versículo? Pois tu, Senhor, és o meu refúgio, a honra e a glória para vencer. Davi estava aqui falando para o Senhor: Senhor, me livra dessa multidão de águas, essa imensidão de águas que são os inimigos do povo de Deus, que são inimigos de Israel, dos estrangeiros, né? Ou dos forasteiros que atacavam a Israel, que vinham com suas malícias, com suas línguas mentirosas, muitas vezes até mesmo, gente, esse povo estrangeiro, mentirosos, inimigos, queriam infiltrar no meio do povo de Israel para causar tumulto, para causar prejuízos entre a nação. E olhando para um sentido espiritual, nós temos que vigiar quanto aos valores que a Bíblia nos ensina e que devem ser preservados, devem ser ensinados, devem ser seguidos. Muitas vezes o inimigo quer usar meios, artimanhas para infiltrar, para penetrar na nação brasileira, para trazer prejuízos, enganos, falsidade e morte. E morte! Porque ele veio para isso, o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Está escrito lá no livro de João. Precisamos ser vigilantes.
E Davi aqui, ele clamava ao Senhor: não deixe que os estrangeiros penetrem na nossa terra, na nossa nação. Eles vêm com línguas de mentirosas, com engano, trazendo propostas que pareciam ser aparentemente que iria beneficiar a nação, propostas que seriam de lucro, propostas que seriam de bênçãos, mas na verdade havia engano, haviam mentiras. Quantas vezes esse inimigo penetra nas igrejas? Estrangeiros, né? Eu estou dizendo agora estrangeiro que vem de uma outra nação, como no caso aqui de Davi literal, mas eu estou dizendo daquele que é usado pelo inimigo, que penetra nas igrejas para trazer facção, divisão, contenda, para levantar contra o líder da igreja, para levantar-se contra os irmãos, contra a liderança das células, causando caos terrível dentro da igreja, dentro do ministério. Quantas vezes esses estrangeiros com língua falsa e mentirosa penetram no seu trabalho, na sua faculdade, aonde você está? E vem como uma cobra tão sutil. Quantas vezes aqui o livro de Salmos vem retratando sobre isso? O inimigo que vem com a sua língua sutil como cobra para jogar o seu veneno e destruir vidas. Mas Davi estava atento. Davi estava vigilante. Davi não permitia-se ser enganado e por isso ele clamava ao Senhor. Essa deve ser a postura do povo de Deus, clamar ao Senhor quando percebe-se que os inimigos estão se aproximando com línguas enganosas, com mentiras e falsidades, propostas falsas. É clamar ao Senhor, é o pedir estratégias do nosso Deus, porque Davi começa aqui dizendo que o Senhor estava e já tinha adestrado suas mãos para a batalha. Estamos numa batalha espiritual. E quando pedimos ao Senhor orientação e direção, Ele traz. E quando oramos e clamamos: Senhor, não permita que os inimigos entrem na nossa nação, enganando com seus falsos deuses, com seus falsos valores. É o clamor. Como a palavra do Senhor diz no livro de Crônicas, o povo que clama pelo meu nome, se orar, se converter, e assim vai dos seus maus caminhos, o Senhor ouvirá. O Senhor trará resposta, o Senhor fará mudar todas as coisas. Mas existe aí uma postura, temos que levantar como igreja do Senhor. E Davi está aqui clamando: Senhor, não permita que estes penetrem na nação de Israel, porque eles vêm com mentira, eles fazem juramentos que não tinham intenção alguma de cumprir. Meu Deus, como isso é tão sério! Davi ainda coloca, eles levantam as suas mãos, a sua mão direita para jurar, mas não passa de gesto de dissimulação. Quantos estão sendo usados, dissimulados, dentro dos setores que já citei? Como nós precisamos vigiar, como nós precisamos ter o discernimento do Espírito, como diz também o apóstolo Paulo, discernimento do Espírito para entender o que é e o que não é de Deus. Que possamos aprender com Davi a clamar e a pedir ao Senhor para que retire de nós esses estrangeiros que juram enganosamente, com línguas ferinas querendo nos matar. Porque Davi viveu e experimentou a glória de Deus. Ele contemplou o poder e a misericórdia do Senhor sobre a sua vida. E é por isso que Davi entoa um novo cântico ao Senhor. E é por isso que Davi aqui, ele começa dizendo: bendizei o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, e está glorificando ao Senhor, pois ele havia experimentado a ajuda de Deus de uma nova maneira, tendo aprendido algo mais sobre o caráter maravilhoso do Senhor, e recomeçava como rei de Israel. Sim, o Senhor tem maneiras novas de trabalhar, o Senhor tem maneiras novas para agir em favor da sua vida, em favor da nação. Usar aqui essa propriedade que Davi nos ensina de clamar ao Senhor por quem Ele é. E quem Ele é na sua vida, muitas vezes muitos só falam e só clamam dizendo que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas o Senhor é muito mais que isso. Davi está vivendo aqui a experiência maravilhosa
de viver o recomeçar na sua vida e conhecendo o caráter maravilhoso de Deus, o caráter de quem Ele é o meu rochedo, Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu escudo, Ele é tantas coisas para as nossas vidas, mas nos limitamos em palavras resumidas de alguns salmos ou de alguns trechos da Bíblia porque deixamos de conhecer ao Senhor, porque deixamos de ler as Escrituras, porque deixamos de viver e experimentar o melhor de Deus. Davi tinha promessa, ele sabia que ele seria rei, e quando ele tornou-se rei apenas de Judá, ele sabia que a promessa de Deus não era só para aquele momento, para aquela cidade, era para todas as 12 tribos, e ele estava firme nas promessas do Senhor, e ele vive essa nova experiência com o Senhor. Deus deseja que você também venha viver um novo tempo com Ele, novas experiências, conhecendo de fato quem é Deus na sua vida. Quem é Deus na sua família, nos seus negócios, nos seus propósitos, nos seus sonhos, na sua profissão, no seu ministério. Deus deseja que você conheça mais e mais de quem Ele é, porque Ele quer se revelar a você. Por isso que aqui nos versículos 9 e 10 ele fala: cantarei uma nova canção a ti, ó Deus. Cantarei, tocarei para ti a lira de 10 cordas. Ele pegava ali o seu instrumento para cantar um novo cântico ao Senhor, porque ele viveu, ele vivenciou e experimentou o melhor de Deus na sua vida. O melhor de Deus para a sua vida. O melhor de Deus ainda está por vir. E cante um novo cântico. Se você não sabe tocar a lira, a lira que Davi tocava era de 10 cordas, pois é, você tem 10 dedos aí, não tem? Pois use os seus 10 dedos para aplaudir ao Senhor, para cantar o novo cântico, para celebrar a vitória. Pois ele começa aqui a declarar no versículo 10, para aquele que dá a vitória aos reis, que livra o seu servo Davi da espada mortal. Davi celebra a vida, porque o Senhor veio para dar vida e vida com abundância, e ele dança e ele canta um novo cântico, assim como você hoje pode também entoar novo cântico, celebrar ao Senhor usando o seu instrumento de 10 cordas, que são os seus dedos, as suas palmas, celebrando ao Senhor. E a partir do versículo 11, nós começamos a aprender o ponto 3 deste Salmo 144, que diz assim: o Deus bondoso que nos abençoa abundantemente. Versículo 10, dai-me libertação, salve-me das mãos dos estrangeiros que têm lábios mentirosos e que têm mãos de engano e juram falsamente. Então, na juventude, os nossos filhos serão como plantas viçosas, e as nossas filhas como colunas esculpidas para ornar ou para enfeitar um palácio. E os nossos celeiros estarão cheios das mais variedades provisões, e os nossos rebanhos se multiplicarão aos milhares, às dezenas de milhares nos nossos campos, e o nosso gado dará suas crias. Não haverá praga alguma, nem aborto, não haverá gritos de aflição nas ruas. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Você consegue perceber como que a bênção que chega-se ao rei, ao governante da nação, e vai se estendendo a toda a nação da terra, de forma que não tem miséria, de forma que não tem aborto, de forma que a agricultura, a lavoura, os animais, todos produzem de forma abundante. Há prosperidade no meio do povo. Por quê? Porque a nação é regida por um homem que serve ao Deus dos deuses, ao Senhor dos senhores. Veja como isso é fantástico, como isso é espiritual, como isso é relevante hoje para nós, nesses dias que estamos vivendo. Quando Davi precisou entrar em combates, em guerras, ele não estava ali simplesmente guerreando para conquistar territórios, mas ele estava ali para defender o seu povo, defender a sua terra, para que pudessem ser produtivos. Porque aquele povo era um povo escolhido por Deus, é um povo escolhido por Deus, um povo que tem promessa e precisava cumprir essas promessas. Dentre essas era ter filhos, uma geração abençoada de filhos.
que suas necessidades fossem supridas e que houvesse paz na terra. Todas essas bênçãos lhe haviam sido prometidas na aliança de Deus. É só você conferir no livro de Deuteronômio, capítulo 28, dos versículos 1 ao 14. Leia aí, confere aí a aliança que Deus fez com o povo de Israel e que estava se cumprindo agora através de Davi, o rei que estava ali governando aquela nação. Mas havia uma condição: o povo precisava ser governado por alguém que temesse a Deus e precisava obedecer às leis do Senhor. Precisamos obedecer e precisamos fazer de forma que todos venham entender e obedecer, não obrigar. Estou dizendo para obrigar, estou falando entendimento dos valores que agradam o reino de Deus, daquilo que a Bíblia nos ensina. Entender, para que a nação possa ser abençoada. Davi aqui, se você compreendeu a leitura do texto, se não, você depois leia aí na sua Bíblia o Salmo 144. Davi começa mencionando a família, o lar, pois a situação de uma nação é determinada pela situação de seus lares, de suas famílias, né? Que os filhos sejam como plantas que crescem com vigor e as suas filhas belas, graciosas, que enfeitam como se fosse um enfeite, né? Para sustentar edifícios. Então, a bênção precisa começar na família. A família é esse referencial para uma sociedade bem-sucedida, equilibrada. Então, se as famílias estão desestruturadas, desequilibradas, né, fragmentada, a sociedade também estará. Por isso que precisamos resgatar a família, o padrão familiar estabelecido por Deus para que a nação possa ser abençoada. Após as famílias, Davi então começa a falar sobre a produtividade do campo, da colheita, né, na multiplicação dos animais. Tudo isso faz parte da aliança que o Senhor tem com o seu povo. Percebam, portanto, que Deus estabeleceu aqui uma aliança para com o povo de Israel. Uma aliança de vitória sobre os seus inimigos. Uma aliança prometeu a paz, a prosperidade, uma vida feliz. Mas era necessário que o povo obedecesse e servisse ao Senhor. Davi então termina com este versículo, tão usado por muitos, mas sem entender o contexto. Ele diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas para que o Senhor seja de fato estabelecido sobre uma nação, aquele que está governando a nação precisa servir a este Deus, precisa conhecer a este Deus. É necessário que todos aqueles que têm uma liderança no governo conheçam quem é o Deus de Israel, o Deus dos Senhor dos Senhores, para que haja temor, para que haja de fato fidelidade, justiça, porque é assim que o reino de Deus prega. Na oração do Pai Nosso, a oração é colocada dessa maneira: que venha o teu reino, que venha a tua justiça sobre nós. Mas para isso é preciso que aqueles que estão na liderança de um estado, de um município, do Brasil de forma geral, precisa servir e buscar o Senhor. E isso depende daquele que você escolhe para estar ali através das eleições. Portanto, vamos refletir sobre a nossa responsabilidade como cidadão e como pessoas que conhecem a verdade e a palavra de Deus. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, o nosso desejo é que a nossa nação venha reconhecer o Senhor como Deus, como o Senhor de todas as terras, como o Senhor que tem controle de tudo e é o Rei dos Reis, o eterno Deus. Nós declaramos, através deste texto, que a nossa nação sim pertence ao Senhor. Meu Deus, venha abrir, ó Deus, as correntes que estão aprisionando brasileiros que estão, ó Deus, numa escuridão e não conseguem perceber, entender o propósito de Deus. Sabendo que as nossas lutas não é contra homens, mas é contra principados e dominadores do mal. Deus, dá direção à nação brasileira, aos governantes do Brasil, de cada estado, de cada município, no Senado. Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia.
Nós estamos levantando um clamor pela nossa nação, para que haja prosperidade, para que haja paz, para que haja justiça, para que haja igualdade, para que haja amor. Deus, que a igreja do Senhor venha se levantar como voz profética nesta nação, que a igreja do Senhor venha se levantar como uma geração que busque, que teme ao Senhor, que a igreja do Senhor se levante, ó Deus, para trazer, ó Pai, e influenciar o reino de Deus e a sua justiça sobre todos os segmentos políticos da nossa nação. Senhor, nós oramos e nós clamamos a Ti, porque nós cremos que, como Davi cantou um novo cântico, nós entoaremos para que o Teu nome seja glorificado, exaltado para todo sempre. Amém. Com a mente protegida estou.